fazer uma oração. Pai amado Deus, Todo-Poderoso, o Senhor é Criador do Universo, Pai. O Senhor que nos permite estarmos aqui hoje. O Senhor que nos permitiu ter acordado hoje, Pai. Eu oro por essa reunião. Eu oro, Deus, que não seja apenas uma reunião de domingo, Deus, mas que seja uma reunião na qual o Senhor se sinta feliz pelo que nós estamos fazendo aqui, Pai. Eu oro, Deus, para que nós saiamos daqui hoje, Deus, inspirados, Deus, para fazer a Tua vontade, Deus. Deus, o Senhor me salvou, Pai. Eu era absolutamente ninguém e ainda sou ninguém, Pai. 8 anos atrás, Deus, eu nem acreditava no Senhor, Pai. Eu era Teu, Deus. E o Senhor me salvou, Pai. O Senhor me deu propósito, Deus. O Senhor me deu uma família, Pai. O Senhor me deu tantas bênçãos, Deus. E eu tenho fé, Deus, que um dia eu estarei com o Senhor nos céus, Pai. E eu oro por esse dia, Pai. Eu oro para que, não só a mim, Pai, mas para que todos que estão nessa sala, Pai, possam um dia estar com o Senhor nos céus, Deus. Eu oro para que todos nós possamos entender o quão curta é a vida, Pai. Que o trabalho, estarmos em Lisboa, em qualquer lugar do mundo, tudo isso vai passar, Pai. Tudo isso é temporário, Deus. Eu oro, Deus, para que nós possamos nos focar no que é eterno, Pai. Na salvação, no Senhor, Pai. Na Tua palavra, Pai. Isso é eterno, Pai. Então eu oro pelo nosso relacionamento com o Senhor. Eu oro para que hoje, Pai, possamos fazer a Tua vontade e estarmos preparados para a semana, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. 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 Qual é a sua vontade? Todo mundo tem alguma vontade. Todo mundo tem que ter um sonho, né? Tem que ter um sonho. Todos têm um sonho. E a minha vontade quando eu era criança era conhecer a Hannah Montana. Não é possível. E quando meu pai descobriu isso, ele me colocou para assistir lutas de UFC. Quando eu cresci e virei adolescente, a minha vontade se tornou ser um jogador profissional de futebol. Opa! Como 90% dos brasileiros. E como 89,9% dos brasileiros, eu não consegui esse E quando eu me tornei um jovem adulto, minha vontade é estar um dia com Deus nos céus. É só isso. Não tem nada melhor, não tem um brilho melhor que pode nos dar do que um dia estar com Deus nos céus. De pensar que tudo vai acabar. Tudo. O seu trabalho, o seu casamento, não vai ter nem casamento nos céus. Eu não sei o que vai acontecer nos céus direito, mas eu sei que vai ser incrível. Será que essa tem sido a tua vontade hoje? Estar nos céus com Deus. Prega, irmão. Eu sei qual é a vontade da Lana. A vontade da Lana é de cuidar dos mais vulneráveis. A Lana tem um dom de cuidar do Mercy, por exemplo. O Mercy é o braço benevolente da igreja aqui. Nós fazemos ações de caridade, né? Nós fomos lá para o orfanato já, doar sangue e tudo mais. E Romeu e Gabi têm feito um incrível trabalho liderando o Mercy aqui da igreja. E o último Natal foi incrível, a gente pôde dar alimentos, né, para um orfanato, foi muito bom. E agora o Romeu e o Gabi vão começar a liderar o Ministério de Estudantes. Porque o Romeu é estudante e a Gabi vai se tornar uma estudante também. E agora Douglas e a Lana vão liderar o Mercy da igreja. Porque não basta só namorar. Tem que ter um propósito por qual você namorar. A gente tem que usar tudo que nós temos para adorar a Deus. Amém? E agora também Dina vai para Londres. Opa! Talvez a vontade dela seja ir para Londres. Opa! Mas, mais do que isso, a vontade da Dina é ver mulheres sendo salvas. E o trabalho que a Dina tem feito aqui em Portugal tem sido excepcional. Exato. Eu olho aqui e eu vejo a Dina. De algumas mulheres aqui. Então, tem sido incrível, Dina. Mas todas nós temos vontade, mas, ok, nós falamos muito sobre as nossas vontades. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para a sua vida hoje? Será que Deus quer um casamento para a sua vida hoje? Será que Deus quer uma casa própria para você hoje? O que será que Deus deseja? Em Romanos 12, versículo 2 diz:
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui não diz qual vontade é. Não diz qual vontade é. Mas aqui diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Efésios 6, versículo 6 diz: fazendo de coração a vontade de Deus. De novo, aqui não diz qual é a vontade de Deus, mas diz que nós precisamos fazer com todo o nosso coração. Em Colossenses 1, versículo 9 diz: tenha pleno conhecimento da sua vontade. Em Salmos 40, versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade. Mateus 12, 50, quem faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão. Aqui não é uma igreja religiosa que a gente começa a chamar todo mundo de irmão, sem conhecer a vida da pessoa antes. É meu irmão quem faz a vontade de Deus. Se eu não tenho certeza que você faz a vontade de Deus, eu não vou te chamar de irmão ainda. Mas eu vou querer te ajudar para que você faça a vontade de Deus. 1 Pedro 4,2 diz: viver segundo a vontade de Deus. Olha lá em Mateus 7, versículo 21. Peraí, irmão. Vamos lá, Lucas. Mateus 7, versículo 21. Principalmente no Brasil, né? Tem muito esse ditado: todos somos filhos de Deus. Você vai para uma loja comprar uma Bíblia e a pessoa: oh, meu irmão, como é bom ter você. Você não sabe o que eu vou fazer com essa Bíblia. Se eu vou pegar essa Bíblia e fazer um ritual, como você está me chamando de irmão? Você nem me conhece, se sou irmão. Mas é quem faz a vontade de Deus que é meu irmão. Em Mateus 7, versículo 21 diz: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, aleluia, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quando aquele dia chegar, haverá muitos que me hão de dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eu não preguei a tua palavra, Senhor. Eu falei para as pessoas, eu fiz profecias em teu nome. Não fizemos numerosos milagres em teu nome. O milagre moderno é o quê? São os batismos, que é um milagre moderno. São os casamentos. Eu não fiz casamentos. Eu não fiz milagres, eu não batizei pessoas. Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome. E Jesus, no versículo 23, há de declarar: eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, seus malfeitores. Aqui nós vemos muito claro: não basta apenas você fazer tudo o que está dizendo aqui que essa pessoa faz. O que você precisa fazer? A vontade de Deus. E de novo, aqui não diz qual é a vontade de Deus ainda, mas diz: você tem que fazer a vontade de Deus. Título da pregação hoje é: aquele que faz a vontade do meu Pai. Peraí, irmão. Na Bíblia, a vontade de Deus, ela tem duas definições. Tem duas escrituras que falam sobre o que é a vontade de Deus. Eu espero que vocês estejam animados para saber o que a Bíblia diz. Peraí, irmão. Yes. A primeira vontade está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Vamos lá, Lucas. Peraí, irmão. Bora, Lucas. Vamos lá, meu irmão, ensina. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz: a vontade de Deus a vosso respeito, a nós, é que vivam em santidade, afastados da imoralidade. Qual é a vontade de Deus, então? A vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. Que nós não sejamos imorais sexualmente. A palavra imoralidade vem da palavra grega porneia, que é de onde nós tiramos a palavra pornografia. Então, você pode pregar, você pode estar nos estudos bíblicos expulsando demônios do coração das pessoas, você pode jejuar, você pode estar aqui hoje nesse culto de domingo. Mas se você não tem sido puro sexualmente, ainda não faz a vontade de Deus. Pornografia, masturbação, sexo antes do casamento, adultério. Se é isso que você tem feito hoje, Jesus chegará no último dia e perguntará: olha, eu não sei quem é você. Eu não o conheço. Ah, mas
eu aprendi na minha igreja evangélica que é só aceitar Jesus para ser salvo. Eu venho aqui na frente, eu dou um pulo, eu aceito Jesus no meu coração e pronto, eu tô salvo. Mas a Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala que Jesus precisa te aceitar. E não só você aceitar Jesus Cristo. Prega, irmão. Então, tem um discípulo lá no Brasil, que nós temos uma igreja lá no Brasil também, em vários lugares, como você pode perceber, lá em São Paulo. Ele tinha 18 anos e ele trabalhava para a igreja lá em São Paulo, ou seja, ele era integral. E ele foi como missionário por uma outra cidade dentro do Brasil, com o propósito de salvar pessoas naquele lugar. Mas ao invés de fazer isso nessa cidade, ele se envolveu com as pessoas daquela cidade, sexualmente. E ao invés de influenciar as pessoas, ele foi influenciado pelas pessoas lá. Ele foi para uma festa universitária, bebeu muito, saiu com uma mulher, ele já era discípulo de Jesus Cristo. E no dia seguinte que ele fez isso, veio a pandemia do Covid-19 em 2020, em março. E ele teve que voltar para a sua cidade em São Paulo. E esse homem fui eu, lá em São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu entendi que não importa se você prega, se você vai nos cultos de domingo, se você está de terno ou não. O que importa é fazer a vontade de Deus. Prega, irmão. E a vontade de Deus é a pureza. É olhar para as crianças que estão aqui hoje. Temos um ministério de crianças muito grande hoje, né? Daqui a pouco vamos ter uma professora lá para o ministério de crianças, né? E é olhar para a pureza de uma criança, porque é com isso que as pessoas vão chegar no céu. Por isso que Jesus fala, o reino dos céus pertence às crianças, aos pequeninos. Por quê? Porque os pequeninos têm pureza. Não só pureza sexual, que é óbvio, mas uma santidade. Olha para as coisas de uma perspectiva santa. E graças a Deus eu me arrependi dos meus pecados. Amém? Eu cancelei minha matrícula na universidade que eu estava estudando. Eu estudava Educação Física lá na Unicamp, foi lá em Campinas. Eu passei a acordar 5 da manhã todos os dias para orar a Deus, estudar a Bíblia. Amém. E foi incrível, amém? Em Tito capítulo 2, versículo 6, Vamos lá, Lucas. diz, Tito 2,6: aconselhe igualmente os jovens a que sejam controlados. Olha, Paulo não diz para Tito, aconselhe os jovens para que eles tenham muita energia para pregar a palavra. Porque ele já tem. Mas aconselhe os jovens a serem controlados. Por quê? Porque o córtex pré-frontal nosso, que é uma região aqui do nosso cérebro, ele só se desenvolve totalmente, ou o período de desenvoltura dessa parte do cérebro acontece até os 25 anos de idade. Então, até os 25 anos de idade, a pessoa não tem essa parte do cérebro totalmente desenvolvida. Desculpa te falar isso, eu tenho menos de 25 anos. Eu tenho 24, então ano que vem eu estarei totalmente desenvolvido. Essa parte do cérebro, ela é responsável pela tomada de decisão. E até os 25 anos, uma das maiores lutas nossas é tomar decisões que você vai... you're gonna carry on your decision. Você vai aguentar as consequências da sua decisão. Né? Porque é difícil tomar decisões com menos de 25 anos. Né? Você pensa, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Em que cidade eu vou morar? Né? Agora, nós jovens, nós simplesmente sentimos e fazemos. Sem um controle, sem um domínio próprio. Sem essa pureza sexual. Em 1 João capítulo 2, Vamos lá, Lucas. versículo 17. Eu vou esperar vocês abrirem. Vamos lá, meu irmão. 1 João 2, 17. Diz: a verdade é que este mundo passa, ele e os seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aqui diz que os nossos desejos vão passar. Tudo isso vai passar, mas as pessoas que fazem a vontade de Deus vão viver para sempre. Ou seja, como jovens, você pode sentir vontade de olhar para alguém na rua e você olha e começa a cobiçar a pessoa. Como jovens, você sente vontade de comprar alguma coisa. Nossa, eu preciso muito
muito dessa palheta de guitarra do Guns N' Roses e eu preciso pra hoje comprar isso. E você toma a decisão de comprar. E esse sou eu muitas vezes. Eu tomo decisões muito impulsivas, muitas vezes. Por quê? Não só pelo córtex pré-frontal, não está totalmente desenvolvido, mas por falta de controle. Agora, o que é mais interessante é que até os 25 anos não quer dizer que o seu córtex pré-frontal vai estar totalmente desenvolvido. Significa que essa é a fase possível de desenvoltura. Você pode não desenvolver essa parte do cérebro e passar os 25 anos e já não tem mais oportunidade de desenvolver essa parte. E é isso que muitas pessoas fazem hoje em dia. Olha, eu estou nos meus 20 anos, eu vou tomar as piores decisões da minha vida. Agora eu vou me relacionar com essa pessoa que não tem nenhuma padrão, nada. Eu vou para essa festa, eu vou gastar todo o meu dinheiro, não vou ter nada na minha conta. Porque eu tenho 20 anos e eu preciso aproveitar a vida. E toma essas decisões. E quando chega nos 25 anos, não está totalmente desenvolvido essa parte do cérebro. E é possível da pessoa nunca mais se desenvolver e arcar com consequências durante a vida inteira das decisões que tomou antes. Antes de a ciência saber dessas coisas, Deus já falava. Jovens, sejam controlados. Porque Deus já sabia disso, Deus nos fez. Ele sabe cada parte do nosso cérebro. Então, se você tem menos de 25 anos e tomou a decisão de ser um discípulo, você é incrível. Porque não é fácil. É verdade. Não é fácil. Se você tem ainda 18, 17 anos, isso não foi fácil. Não é fácil. E se eu puder te encorajar com algo, depois dos 25 anos e também depois de você um dia se casar, as coisas vão melhorar. Confia em Deus. Controle-se agora e confie em Deus. Você só precisa perseverar. Amém. Vamos lá, Lucas. E sabe, às vezes é fácil nós julgarmos outras pessoas sem estar na posição da pessoa. Não é fácil ser um jovem e ser discípulo hoje em dia. Antigamente, para você ter acesso à pornografia, você tinha que, sem ninguém te ver, ir numa banca de jornal, comprar uma revista, né? E se o cara olhar para sua cara e pensar, você é muito jovem, eu não vou te dar, ele não te dá, né? E você precisa do dinheiro para comprar e você precisava ir para sua casa e sem ninguém te olhar e você vê a revista lá de pornografia. E se quisesse ver algo mais do que isso, você tinha que ir lá e comprar de novo. Isso era antigamente. Hoje em dia, com 3 cliques, você já tem bilhões de conteúdos sexuais de todos os tipos. Antigamente, as pessoas se vestiam de maneira mais modesta. Antigamente, pessoas vulgares não era algo visto bom para a sociedade. Hoje em dia, você assiste um vídeo no YouTube, o anúncio que aparece é um pessoal seminu. Hoje em dia está em todo lugar. E não é fácil você se manter puro mediante a tudo isso. Mas é possível. Como isso é possível? Quando você se mantém em santidade. Olha, a vontade de Deus não é só pureza sexual. A vontade de Deus é ser santo. Quando você vive uma vida em santidade, o fardo da pureza se torna algo leve. Sim. Se a tua vida você não escuta músicas que só falam de pornografia, músicas pornográficas, se você não assiste filmes que tem pornografia, se você se envolve com pessoas que amam a Deus, se você olha para alguém e controla os seus desejos, se você vive em santidade, vai ser muito fácil você ser puro sexualmente. Porque o fardo é leve. E é isso essa chave que nós precisamos virar nas nossas cabeças. Amém? Força, Lucas. Primeiro ponto é isso. A vontade de Deus é que nós sejamos puros. Amém. Segundo ponto. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém. 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá, Lucas. Come on, yes. 1 Timóteo 2, versículo 3. Vamos lá, irmão. Diz: assim é que deve ser, e esta é a vontade de Deus, nosso Salvador. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Pergunta:
Se Deus quer isso, então por que isso não acontece? Por causa de você. Deus quer que todos sejam salvos. Então por que a igreja de Lisboa já não está com 500 discípulos nesse primeiro ano de igreja que nós temos aqui? Por causa que nós atrapalhamos Deus de salvar as pessoas. Agora, eu só continuo como um discípulo, sendo bem sincero, porque pessoas tiveram fé por mim. Por isso. Porque depois que aconteceu aquele dia naquela cidade, e eu voltei para São Paulo, eu estava muito sem fé. Eu pensei, eu não quero mais ser discípulo. É muito difícil, eu vou tentar fazer algumas coisas, e depois, quando eu estiver mais velho, quando o meu córtex pré-frontal já não tiver mais oportunidade de desenvoltura, aí sim eu vou tomar uma decisão de ter uma vida séria com Deus. E foram homens na minha vida que estudaram comigo. E eu lembro de chegar em São Paulo e pensar, nossa, eles vão me macetar agora. Meu Deus do céu. Eles vão pregar a palavra e tudo que eles falaram era, olha, Lucas, Deus ainda te ama. E Deus quer ver você bem com Ele. E a vontade de Deus é que você seja puro. E isso foi uma flecha no meu coração, né? E claro que eu deixei de trabalhar para a igreja depois disso, né? Mas eu lembro nesse tempo que eu tive com o Raul. E o Raul teve muita misericórdia da minha vida. Porque ele entendia, esse menino tem 18 anos, ele quer se arrepender, o córtex pré-frontal dele não está desenvolvido ainda. Então, olha só, ele pecou, mas ele quer. Ele ainda tem esse desejo. E sabe o que? Isso já é o suficiente. Se você hoje está em pecado e está aprisionado por algo, mas você quer se arrepender, isso já é o suficiente. Porque agora, você querendo se arrepender, você tem essa igreja e Deus para te ajudar a se arrepender. Amém? Amém. E se não fosse pela fé de outras pessoas, eu não estaria aqui. Olha em Gênesis capítulo 19. Lucas. Às vezes nós esquecemos o quão forte e poderoso é a nossa fé. Em Gênesis 19, versículo 29. Deus destruiu as cidades daquela região. Aqui está falando de Sodoma e Gomorra. Mas lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição que atingiu as cidades da área onde ele habitava. Então Deus ele destruiu tudo em Sodoma e Gomorra, mas ele salvou Ló. Por quê? Porque Ló era uma pessoa justa? Não. Ló não liderava a esposa dele. A esposa dele olhou para trás e virou um pilar de sal. Ló não liderava as filhas dele. Tanto que depois ele se embriagou junto com as filhas e teve sexo com as próprias filhas. Ló duvidou de Deus. Nossa, será que eu preciso ir para aquela montanha que o anjo está falando para eu ir? Na verdade não, eu quero ir para aquela cidade de Zoar. Ló tinha uma fé muito baixa em Deus. Ló duvidava, Ló não era, mas aqui a Bíblia diz, eu lembrei-me de Abraão e por isso eu salvei Ló. A sua fé, o seu relacionamento com Deus é capaz de salvar outras pessoas. Quando você tem fé por alguém, quando você anda com Deus, Deus olha para isso, Deus ouve as suas orações e Deus salva. Todo mundo aqui tem algum familiar que você pensa, nossa, eu queria muito que eles fossem discípulos. Eu queria tanto que essa pessoa, ou que esse meu marido, ou minha esposa, que fosse um cristão. Mas se você tiver essa fé de capaz de mover montanhas, isso vai acontecer. Por quê? Esse é o desejo de Deus. Se esse for o seu desejo, a sua fé, isso vai acontecer. Mateus 9, versículo 2. Vamos, obrigado. A Bíblia diz, trouxeram-lhe então um paralítico, deitado numa enxerga. Olha essa parte. Ao ver a fé, não do paralítico, ao ver a fé daqueles homens que trouxeram o paralítico, Jesus disse ao paralítico, coragem meu filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ao ver a fé dos amigos do paralítico, salvou o paralítico não só fisicamente, não só curou ele, e ele levantou da maca, mas espiritualmente. Ele teve o perdão dos pecados ali. Versículo 28 diz, de Mateus 9, quando Jesus ia entrar em casa, os dois cegos aproximaram-se dele e Jesus perguntou-lhes, vocês acreditam que eu tenho poder para vos fazer isso? Responderam eles, sim Senhor, nós
acreditamos. Então Jesus tocou-se nos olhos deles e disse: pois seja feito conforme a vossa fé. Claro que você precisa ter fé por alguém, mas essa pessoa também precisa ter fé. Então se essa pessoa tem fé e você tem fé em Deus, é possível, isso vai acontecer. Minha pergunta que eu tenho para todos nós é: por quem hoje você tem fé? Por quem hoje você tem orado todos os dias? Por isso eu quero desafiar toda a igreja a nós evangelizarmos todos os dias. Amém. Isso é muito importante. A nós estarmos diariamente envolvidos em salvar outras pessoas. Porque se você está diariamente envolvido apenas em você mesmo, você começa a ter muita justiça própria e começa a ser muito egoísta e orgulhoso. Agora, se você usa a sua vida, o seu relacionamento com Deus para salvar outras pessoas, essa é a vontade de Deus também. Amém. Não evangelizar todos os dias é acreditar que pessoas não precisam de Deus. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a segunda maior causa da morte de pessoas de menos de 25 anos é o suicídio. Wow. Às vezes eu olho para a rua e eu penso, nossa, essas pessoas, elas não precisam de Deus. Mas eu olho para a estatística e eu vejo, não, elas precisam de Deus. Todos precisam de Deus. Sim. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, o nome dele é Jordan Swan, e ele comentou comigo um dia que ele estava no ensino médio, no ensino secundário, e ele estava em Nova York e se mudou para Los Angeles. E lá em Los Angeles, ele tinha um amigo nesse ensino secundário lá em Nova York. E ele já era cristão, ele já era um discípulo, mas ele nunca compartilhou com esse cara. Porque ele pensava, esse cara, ele joga basquete melhor que eu, ele é mais alto que eu, ele é mais forte que eu, ele tem uma namorada muito legal, quem sou eu para compartilhar a fé com ele? Ele parece ter uma vida incrível, esse cara, ele parece ter uma vida perfeita, e ele é o mais popular da escola, então eu vou só ser amigo dele, talvez no futuro, quando ele, não sei, algo acontecer, aí eu vou compartilhar a fé com ele. E nisso ele se mudou para Los Angeles, e ele conversou um dia com esse amigo dele no telefone, no telemóvel, e no dia seguinte ele recebe uma ligação de um outro amigo dele, falando que esse cara faleceu. Wow. Ele tinha apenas 15 anos de idade. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho 15 anos de idade, eu tenho muito ainda para viver, mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem para viver. Por isso, a urgência, irmãos, de salvar as pessoas. Quantas pessoas vão precisar morrer para você se tocar que pessoas precisam de Deus e de salvação? Em Lucas 3, versículo 3. Aí, irmão. Obrigado. Bora, Lucas. Diz, João foi por todas as terras junto do rio Jordão. João não foi apenas para Lisboa. João foi para Porto, para Algarve, para Braga, para Coimbra, para Alentejo, para todos os lugares pregando a palavra de Deus. Ele não se contentava apenas em um lugar. E por isso que hoje aqui nós temos pessoas de Porto, pessoas do Alentejo, pessoas do Algarve, né? Porque esse era João. Depois diz, anunciava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João chegava para as pessoas e falava, olha, eu faço parte de um grupo cristão e nós estudamos a Bíblia com as pessoas, você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Não, João aqui pregava o arrependimento e o perdão dos pecados para as pessoas. Onde ele fazia isso? Uma voz que clama no deserto. Imagina você no meio do deserto, não tem muitas pessoas no deserto. E você está pregando lá para areia, para o que você encontrar sobre Deus. Esse era João Batista. Esse era João Batista. Não importa se faça sol, se faça chuva, se ele estava pregando a palavra de Deus. Amém. Para um jogador de basquete ser um jogador de basquete, ele precisa fazer o quê? Jogar basquete. Uma vez por semana? Não, eu faço isso uma vez por semana. Não, todos os dias. Ou quase todos os dias. Para um estudante universitário ser um estudante universitário, é só ele estar matriculado na universidade? Não, ele precisa estudar, ele precisa passar, senão ele vai deixar de ser um estudante universitário. Pelo menos deveria estudar, amém? Um discípulo, para ser um discípulo, você vai fazer o quê? Precisa fazer discípulos. Amém. Então você não é um discípulo de Jesus Cristo, que é a mesma coisa que um cristão, se você não faz discípulos todos, uma vez por semana? Não. Você vê, aqui nós não temos um evento de evangelismo. Olha, sábado vamos fazer um evento de evangelismo e por 2 horas. Não.
é algo diário, é a sua vida, faz parte de quem você é. Amém? Pega, irmão. O teu evangelismo faz parte do teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus não é só orar e ler a Bíblia. O teu relacionamento com Deus é orar, ler a Bíblia e usar isso para ajudar outras pessoas. Amém. Um tempo com Deus religioso é um tempo no qual evangelismo não faz parte Nice. do seu relacionamento com Deus. Por isso que eu tenho me arrependido, né? E agora eu tenho também evangelizado virtualmente, né? Então antes eu só estava fazendo pouquinhas pessoas presencialmente, mas agora eu continuo fazendo presencialmente e agora eu faço virtualmente também, porque é uma esfera incrível o cyber. E um culto aqui no domingo nós vamos fazer, depois da reunião. Eu pedi para o Antônio para a gente gravar uns 10 vídeos para o Instagram da igreja e a gente evangelizar com esses vídeos. Né? Come on, yes. Você tem evangelizado virtualmente? Cara, você pode evangelizar com 50 pessoas em 20 minutos. Mandar mensagem e pessoas respondem. Por mais, eu acho que talvez eu não responderia, mas pessoas respondem. Yeah. Foi assim que o Antônio conheceu a Cristo. Yeah. Foi alguém que mandou uma mensagem no Instagram do Antônio. Come on, Né? Antônio. Terceiro e último ponto, estamos acabando. A vontade de que todos permaneçam salvos. Amém. Qual é o contrário de ter fé por alguém? É condenar a pessoa. É o legalismo. Olha lá em Mateus capítulo 23. Então a vontade de Deus não é que nós façamos discípulos e batizamos pessoas, mas que nós continuemos a ensinar as pessoas. Ou seja, que as pessoas permaneçam salvas. Versículo 13 de Mateus 23. Jesus disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Não entram nem deixam entrar os que gostariam de o fazer. Não ter fé por alguém é fechar a porta dos céus na cara das pessoas. Por mais que a pessoa esteja em pecado, não ter fé pela pessoa é fechar a porta na cara da pessoa. Se a pessoa quer se arrepender. Como que Jesus lidou com a prostituta? Como que Jesus lidou com os coletores de impostos? Os mais, nossa, vocês estão em pecado. Jesus andava, Jesus comia com eles, tinha fé por eles, perdoava eles e depois falava: não peques mais, mas estás perdoado. Agora, como Jesus lidava com os fariseus? Um pouquinho diferente. Jesus era forte com os fariseus. Jesus chamava os fariseus ao arrependimento. Jesus falava: vocês são fingidos, hipócritas, religiosos. Esses eram os termos que Jesus dava para os fariseus. Por quê? Os fariseus estavam tanto quanto em pecado quanto outras pessoas, mas eles se consideravam superiores. Como se o meu pecado fosse menos do que o das outras pessoas. Sabe? Ainda há esperança para aqueles que se arrependem. Amém. Ainda há esperança. Uau, cara. Mesmo que um justo caia 7 vezes, não uma, não duas, 7 vezes, ele vai se levantar. Vamos lá, Come on, irmão. irmão. Não importa se você cai ou não, importa se você se levanta depois de cair. Então eu quero te encorajar, é possível. Yes. É possível. Em Lucas 18, versículo 19, para a gente terminar. Vamos lá, irmão. Lucas 18, versículo 9, diz: Jesus propôs, mas outra parábola, para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. Essas pessoas, não, eu sou uma pessoa muito justa e aqueles lá estão em pecado. Versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era um pecador, um cobrador de impostos. O fariseu altivo orava assim: ó Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que são ladrões, são injustos, são adúlteros, são impuros sexualmente, nem como este cobrador de impostos que está ali. Eu jejuo 2 vezes por dia, eu vou para estudos bíblicos todos os dias, eu evangelizo todos os dias, eu dou a 10ª de tudo que eu ganho, eu nunca faltei uma contribuição. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: ó meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Versículo 14. Jesus concluiu: afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para sua casa justificado aos olhos de Deus.
ao contrário do fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. Então, claro, nós precisamos ter fé por todos que queiram se arrepender, mas a pessoa precisa querer se arrepender também. Yeah. A pessoa precisa querer estar perto de Deus. Mas quem era o fariseu? Ele nunca perdeu contribuição, ele não caiu em pecado sexual, ele sempre jejuava, não perdia um tempo com Deus, ele não falava isso abertamente para as pessoas, ele orava isso. Ele pensava isso sobre ele, mas ele não falava, porque seria muito orgulho, né, falar. E o fariseu, ele não é orgulhoso, ele não pode cometer pecado, mas ele pensava no seu coração, que também é um pecado. Será que hoje você tem se comparado com outras pessoas na igreja? O pecador, ele só orava: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sabe, o legalismo, ele te afasta de Deus sem te afastar da igreja. Porque o legalismo, você continua na igreja, porque você pensa essas coisas para você, mas aos poucos vai te afastando de Deus, porque você não reconhece os seus pecados. Legalismo é o pecado mais perigoso que tem. E nós temos um grande exemplo disso na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 2, para a gente terminar agora. Agora é verdade, agora vamos terminar. Eu menti a outra vez, me desculpa. Em 1 Coríntios 1, versículo 2. Vocês conhecem a igreja de Coríntios, né? Yeah. Era uma igreja do exemplo do que não ser. Nossa. Então, lá pessoas eram totalmente imorais sexualmente, tinha divisões dentro da igreja, algumas pessoas seguiam mais outras do que outras, tinha processos judiciais entre os irmãos da igreja. Imagina o Douglas falar: não, eu vou processar o Antônio na justiça, porque ele não lavou os pratos aqui em casa. A igreja estava totalmente dividida, não havia união entre os irmãos, não havia nada. E pessoas tinham até incesto dentro da igreja, pessoas eram imorais sexualmente, era terrível. Olha o que Paulo diz no comecinho da carta, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus, que vive na cidade de Corinto. Dirigimos a esses que por Cristo Jesus foram consagrados a Deus e chamados a pertencerem ao seu povo, bem como a todos os que em qualquer lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo não começa a carta falando: olha, seus pecadores, adúlteros e idólatras. Paulo fala: a igreja de Deus, aqueles que foram consagrados a Deus, a pertencerem ao seu povo. Mesmo com tudo isso, Paulo chama eles de santos. Porque Paulo entendia isso. Ele pregava algo em existência. Ainda que eles não eram, Paulo falava: você é, e eles se tornavam. Isso é fé por alguém. Você tem fé de querer ver a pessoa bem com Deus, e a pessoa passa a agir de acordo com a sua fé que você tem pela pessoa. Com o teu filho, para quem é pai aqui, eu não sou pai, mas eu tenho uma cachorrinha. Com o filho seu, é algo bem básico isso. Você não deve chamá-lo pelo erro que ele fez, mas por quem você quer que ele seja. Então, se o Luca for rude com o professor na escola, seu professor. O Danilo vai chegar em casa e falar: não vai chegar: Luca, por que você é alguém tão rude? Eu vai chegar: Luca, você é alguém tão respeitoso. Por que você agiu assim? Você entende a diferença? Sim. Se o seu filho tira uma nota ruim na escola: Luca, você é tão inteligente. Por que você tirou uma nota tão ruim assim na escola? É a maneira como nós temos fé pelas pessoas se demonstra nas nossas palavras, nas nossas ações. É assim que devemos tratar aqueles que querem se arrepender. Então, bom, se você não quiser se arrepender, essa não é a igreja para você. Essa é a igreja na qual nós todos queremos viver em santidade. Amém. Mas mesmo se você está com dificuldades, mas você quer isso para você, bem-vindo ao clube, porque todos nós temos dificuldades também. E nós falamos abertamente sobre pecado aqui. E a gente não esconde, não, nós falamos porque nós queremos mudar, ter essa mudança interna.